Vou te ensinar a preparar uma massa coringa de salgado frito que fica simplesmente deliciosa, que eu fiz com coxinha, mas pode ser qualquer tipo de verdade. Coloca 450 ml de leite integral, adiciona 450 ml de água filtrada, um tablete de caldo de galinha pronto, uma colher de sopa rasa de sal, uma colher de sopa rasa de páprica, 3 colheres de sopa de manteiga ou de margarina e leve isso daqui tudo para dissolver e levantar a fervura. Quando ferver, você adiciona de uma única vez meio quilo de farinha de trigo. Aí, gente, você baixa um pouquinho o fogo e agora mexe, mexe, mexe e aperta bastante, desfazendo qualquer gruminho de trigo. Não se desespera, no começo você acha que vai dar tudo errado, mas conforme você vai amassando a massa e cozinhando, você vê que dá tudo certo no final. Desgrudou da panela, você coloca em uma bancada, ela tem que estar levemente fria, tá, gente? Senão você vai queimar as mãos. E aí você sova bastante. Sova até ela ficar bem lisinha. Quando você fizer esse processo, sua massa vai estar assim perfeita para o uso. Aqui, como eu falei para vocês, eu usei para a coxinha. Assim, coloquei bem pouquinho recheio, né, para não exagerar. Quase que eu não consigo fechar a coxinha, gente, de tanto recheio de frango. Mas você pode fazer enroladinho, risole, o que você tiver vontade. Essa massa ela é maravilhosa de verdade, viu? É isso, salva a receita para não perder. Beijão, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Hoje eu te ensino a preparar essas deliciosas bolinhas de queijo, gente, com massa sovada super crocante por fora. Comece colocando 2 ovos com 3 colheres de sopa de açúcar, um sachê de fermento biológico instantâneo seco e 2 colheres de manteiga. Mistura isso tudo muito bem e adiciona uma xícara de chá de leite integral levemente morno. Comece a acrescentar farinha de trigo, no total aproximadamente 600 gramas. Acrescente uma pitada generosa de sal e continua no processo da farinha. Essa farinha de trigo é a tradicional, a que não contém o fermento. Quando a massa ela ficar pesada, você coloca a mão e sova ela muito bem por aproximadamente 10 minutinhos. Essa massa tem que ficar elástica e lisinha, igual vocês estão vendo no vídeo. Cobre com pano e deixa crescer por 1 hora. Depois disso, você vai fazer pequenas bolinhas, ó, vai abrir bem a massa, coloca um pedaço de queijo mussarela e fecha retirando o ar. Pinça bem para não abrir e dá o acabamento na palma da mão. Depois é só passar numa misturinha de ovos com leite e na farinha panko, que pode ser farinha de rosca, não tem problema nenhum. Fez, empanou, frita. Esse é o processo. A gordura não pode estar muito quente, mas também não pode estar muito fria, tem que estar equilibrado. Depois de ficar douradinho, esse é o resultado. Gostaram? Receita mega especial de biscoitinhos de mousse de maracujá. Gente, esse sequilis é 10 de 10. Você começa então batendo uma xícara de chá de polpa de maracujá, aí você peneira para retirar o excesso da sementinha e vai cozinhar em fogo médio até reduzir. Vai formar, gente, uma geleia, ó, uma pastinha, tá vendo? Não é para adicionar água e nem açúcar. Aí dentro de uma tigela você coloca uma caixa de leite condensado, acrescenta toda aquela pastinha que já deve estar em temperatura ambiente e mistura muito bem. Aqui, meu povo, você adiciona 3 colheres de manteiga ou de margarina. Agora você precisa prestar atenção porque ela não pode estar gelada e também não pode estar derretida. Tem que ser no ponto de pomada. Misturou, é só ir adicionando o amido de milho aos poucos até dar o ponto do biscoitinho. É aproximadamente 500 gramas, só que novamente, gente, vai adicionando aos poucos e apertando para não deixar uma massa ressecada. O ponto é esse, ó, quando ela não gruda mais nas mãos. Aí é só você fazer as bolinhas, não façam bolinhas muito grandes, aperta com o garfinho e coloca em uma forma, não precisa untar com nada, tá certo? Leva em forno pré-aquecido a 180 graus aproximadamente 30 minutinhos. Assim que der uma douradinha por baixo, o seu biscoitinho já tá pronto. Aí você espera esfriar para poder retirar da forma. É sensacional, rende bastante, desmancha na boca e ele tem um azedinho bem presente. No vídeo de hoje eu te ensino a preparar um delicioso purê de batata no estilo de aligot. Essa versão aqui eu fiz ela um pouco mais rústica e eu já te aviso, salva o vídeo para você não perder essa receita depois. Comece, claro, pelo processo mais simples, que é descascar a batata e colocar a água para ferver. Aqui eu não vou fazer uma grande quantidade, é apenas para 4 pessoas aproximadamente. Então eu peguei 3 unidades de batatas grandes, cortei bem pequenininha para poder cozinhar mais fácil, né, acelerar o processo. E aí essa parte, gente, você pode dobrar a quantidade, você pode fazer, na verdade, o tanto que você desejar. Com 3 batatas grandes eu coloquei na água já fervente uma pitada generosa de sal e deixei elas cozinhar até ficar bem macias. Tem que ficar aquela batata bem molinha e fácil de amassar depois. Aqui, como eu fiz uma versão rústica, eu não passei pela peneira. Se você quiser que fique bem lisinho, você precisa passar pela peneira. O processo é fácil, mas como eu queria simplificar e fazer tudo mais simples ainda, eu amassei dentro da própria panela com a colher de manteiga. Depois de amassado, é só colocar 150 gramas de queijo mussarela,
200 gramas de creme de leite, esse aqui é o de caixinha porque eu não tinha o fresco, e leva em fogo médio mexendo até o queijo mussarela ele derreter, ele dissolver por completo. E é claro que você pode temperar com um pouquinho de sal, né? Aqui como eu já cozinhei as batatas com sal e o queijo mussarela ele estava bem salgadinho, eu nem coloquei mais sal não, porque já ficou no ponto que eu gosto. É isso, gente. Salva essa receita. Lembre, se quiser mais lisinho, é só passar pela peneira. É uma receita super versátil e que eu te garanto vai agradar todo mundo. Isso aqui fica bom demais, viu? Com arrozinho e uma carninha frita é 10 de 10. Beijão, fui! Vou te ensinar a preparar essa deliciosa receita de crepioca ou de panquequinha sem farinha de trigo. Comece com 300 gramas de frango já cozido e desfiado, adiciona milho e azeitona a gosto, tempera com um pouco de cheiro verde e para unir esse recheio, você vai precisar colocar 2 colheres de sopa de requeijão cremoso. Esse requeijão, gente, ele vai deixar o recheio sem ficar saindo da panquequinha, entendeu? Para a panqueca, 3 ovos, uma pitada generosa de sal, bate muito bem, adiciona 3 colheres de sopa de requeijão, mistura novamente, aí você adiciona, pessoal, a massa de tapioca, são 6 colheres de sopa, no caso a fécula, né? Meia xícara de chá de leite integral e queijo parmesão a gosto, tanto que seu coração mandar. Aqui então é só você fritar, né, as panquequinhas. Vocês que sempre me perguntam do meu cooktop, eu vou deixar o ID dele do Mercado Livre aqui e na descrição. Ele é maravilhoso, gente. A potência é 9, tem o turbo, gosto demais. Depois das panquequinhas prontas, você recheia com um pouco de requeijão cremoso, adiciona o frango e é só enrolar. Tá vendo que o frango ele não fica saindo da panqueca? Foi porque você colocou um pouco de requeijão cremoso e deixou ele assim mais unido, entendeu? Se você quiser, já pode servir assim. Eu coloquei um pouco de queijo mussarela e mais queijo parmesão que não quer demais e levei para gratinar. Gente, o resultado é maravilhoso. Eu espero que vocês gostem. Ah, e no forno gratinado ele é bem rapidinho, viu? Beijo! Hoje eu te ensino uma receita que é viciante, o biscoitinho de polvilho ou pipoquinha. Comece colocando 150 ml de água junto de 100 ml de óleo e deixe amornar. Aqui você pode usar 2 xícaras de chá e meia de polvilho, do doce ou do azeito. Coloquei uma pitada de sal e envolvi muito bem. Você vai escaldar esse polvilho aos poucos. Coloca a metade, mistura, adiciona a outra metade e termina de misturar. Isso daqui vai estar bem quente. Então espera amornar, né? Dá uma esfriada para você colocar os ovos. Eu usei 3 unidades e aí você vai dando o ponto com água. Se você quiser, pode adicionar mais um ovo também e ir terminando o ponto com água, igual eu estou mostrando aqui. Essa água ela tem que estar fria, viu? Aí, ó, quando ele chegar nessa textura, tipo textura de bolo, que cai da colher, porque nós vamos depois fazer as bolinhas. Você adiciona 100 gramas de queijo parmesão, eu estou utilizando de pacotinho mesmo, mistura e adiciona 150 gramas de mussarela ralada. Aí você mistura novamente. Como eu falei para vocês, para fazer a pipoquinha, você vai colocar no saquinho de confeitar ou então com 2 colherzinhas de chá também dá certo. Não precisa untar a forma. Você vai fazendo várias bolinhas. Para deixar ela com a superfície bem arredondada, é só você mergulhar o dedo em água gelada e apertar. Aí você leva para assar forno pré-aquecido a 180 graus, aproximadamente 30 minutinhos, e esse é o resultado final. Bem, vou te ensinar a preparar esse delicioso doce de leite caseiro e o detalhe dessa receita é que não precisa de panela de pressão e o leite condensado que você usa pode ser até o de caixinha, aquele leite condensado mais em conta, né? Mais econômico, mais barato. É um doce de leite que fica delicioso, igualzinho feito na pressão. O que é que você vai fazer? Você vai colocar 2 caixinhas de leite condensado ou 3. Na verdade, aqui eu fiz com 3, mas você pode fazer com 2 se preferir. O segredo aqui está em vedar muito bem essa sua forma. Essa daqui é de 20 centímetros de diâmetro. E você precisa vedar muito bem porque nós vamos cozinhar em banho-maria, com a panela ela tampada, entendeu? Então, assim, não pode entrar água dentro. Agora, as dicas, prestem atenção. Coloca dentro de uma panela. Aqui você precisa adicionar dentro dessa panela um pouquinho de vinagre. Eu sei que vocês já sabem da dica do vinagre, mas para quem não tem costume de cozinhar ou é a primeira vez que vai fazer o vinagre, ele evita que sua forma e sua panela ela fique escurecida. Depois você vai adicionar água quente até a metade da panela e vai tampar. Quando você acender o fogo médio já com a água quente e tampado, você vai deixar 60 minutos, 1 hora ou 1 hora e 10. Só que você precisa prestar atenção porque de 20 em 20 minutos você precisa repor a água quente porque ela vai secando. E claro que se secar não vai cozinhar o leite condensado, entendeu? Depois de cozido você precisa deixar ele esfriar para retirar de dentro da panela e quando estiver em temperatura ambiente você leva para a geladeira por 1 hora.
Porque quando ele sai do banho-maria, você pensa que ele ainda tá molinho, gente, mas ele ficando douradinho assim, é só seguir os passos. Sabe aquele molho de carne moída perfeito para fazer lasanhas e macarronadas? Eu vou te ensinar hoje. Começa então refogando 4 dentes de alho, aqui tá bem amassadinho, junto de uma unidade de cebola bem picadinha. Aqui é a base de todo o tempero, né, caseiro que a gente faz aqui. Quando estiver bem douradinho, você vai adicionar toda a sua carne moída. E agora presta atenção, você não vai colocar nenhum tempero por enquanto. Você vai deixar essa carne moída, ela dar uma refogada até ela ficar bem soltinha assim. Quando chegar nesse ponto é que você coloca o tomate, eu usei 2 unidades, pimenta do reino a gosto, adicionei um pouco de orégano, um pouco de sal e uma colher de sopa de páprica defumada ou de coloral. Agora refoga novamente até esse tomate literalmente desaparecer. Lembrando que eu usei 700 gramas de carne moída para a receita de hoje. Quando estiver assim, você adiciona um copinho de extrato de tomate, bastante cheiro verde, pode acrescentar água, a quantidade é a gosto, é dependendo do tanto de molho que você precisa. Essa carne ela vai ficar cozinhando, gente, em torno de 5 a 10 minutinhos. Eu vou colocar também um sachêzinho de molho de tomate para dar mais uma apurada. Aqui eu vou usar no preparo de uma lasanha, que em breve eu vou te ensinar também. Mas assim, fique à vontade para usar em tudo que você quiser. 10 de 10. Beijo! O difícil dessa receita de hoje é você comer apenas um pedaço. Esse bolo gelado de choconinho é simplesmente perfeito e é muito fácil. Comece com 3 ovos, adicione uma xícara de chá de água, meia xícara de chá de óleo, uma xícara de chá de chocolate em pó, uma xícara também de açúcar, essência de baunilha a gosto e aí você bate muito bem. O próximo passo é a farinha de trigo. Aqui você não pode bater demais, são 2 xícaras de chá, viu? Aí você finaliza com meia colher de sopa de fermento e uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Aí você mistura novamente, transfere para a forma e leva para assar. Aqui, gente, a calda é meia caixa de leite condensado, meia xícara de leite em pó, mistura muito bem, adiciona uma caixa de creme de leite, envolve tudo novamente, 300 ml de leite e 100 gramas de chocolate branco. Você vai misturar em fogo médio até ficar nesse ponto. Ele levanta fervura e dissolve tudo. Agora, para a cobertura, meia caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, 200 gramas de chocolate meio amargo, mistura em fogo médio até ele dar uma leve engrossada. Não pode engrossar muito, porque como tem muito chocolate, gente, quando for para a geladeira ele vai firmar bem. Aí você fura todo o bolo, coloca a calda lá ainda levemente morna, depois que absorver a cobertura, leva para a geladeira e finaliza com um pouco de leite em pó. Gente, eu vou colocar na legenda, na descrição, várias informações importantes e todos os ingredientes, não se preocupem. Salva a receita, faz na sua casa e eu te garanto 100% que ninguém aí vai se arrepender. Vai literalmente surpreender todo mundo, é bom demais. Hoje eu te ensino a preparar um delicioso pão caseiro recheado que não precisa de sova, é fácil de verdade. Aqui eu comecei colocando os ovos com fermento e açúcar e misturei bastante. Depois disso eu adicionei o óleo, acrescentei o leite e a água levemente morna. Todos os ingredientes vão estar na descrição, viu, gente? Coloquei a manteiga derretida e a farinha de trigo até chegar no ponto. Adicionei o sal e o ponto exato dessa massa é assim, ó, como se fosse uma massa de bolo, só que mais elástica. Aqui de recheio eu usei a calabresa triturada, o presunto picado e o queijo mussarela. Acrescentei também um pouco de cheiro verde, mas é opcional. Aí é só você misturar tudo, deixar a massa descansando até dobrar de tamanho dentro da forma já untada e polvilhada farinha de trigo. E para finalizar eu coloquei mais um pouquinho de calabresa e de queijo mussarela. Agora é só levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus, aproximadamente 35 a 40 minutos. Vai depender um pouquinho, então fica de olho, assim que ficar bem douradinho assim, é porque já tá pronto. Gente, salva a receita, viu, para vocês fazerem depois, porque fica bom demais. Beijo! Hoje eu te ensino a preparar esse delicioso pão de queijo recheado com uma massa, gente, que de fato não murcha e é fácil, viu? Comece esquentando a água com o leite e o óleo. Em uma outra tigela com polvilho azedo, você coloca o sal e vai escaldando ele com essa mistura que nós esquentamos. Esse processo de escaldar vai deixar a nossa massa ela mais firminha, sem murchar depois de assados. Aí depois de frio, você coloca 2 ovos e vai apertando muito bem. Aqui eu usei o queijo parmesão e o queijo mussarela. E depois que você adiciona os queijos, você não vai estar sovando essa massa. Você vai misturar só até incorporar todo o queijo. Aqui é só você ir porcionando. Aqui como eu fiz ele recheado, eu abri, adicionei um pouco de frango desfiado e fechei. Mas não é obrigatório, você pode fazer só as bolinhas dele simples mesmo. Aí é só levar em forno pré-aquecido a 180 graus, aproximadamente 35 minutos, ou até eles ficarem bem douradinhos assim. Gente, isso daqui é uma delícia de verdade. Façam, viu? Porque a receita é muito fácil e já salva
para vocês não perderem ela depois. Beijo! Sabe aquela calda de antigamente sem leite condensado que tua avó fazia para os bolos de chocolate que é perfeita? É o que eu te ensino hoje. Comece colocando 300 ml de leite integral, meia xícara de achocolatado, meia xícara de açúcar e misture muito bem. Ainda com fogo desligado, adicione 2 colheres de manteiga ou de margarina e agora sim você acende o fogo e quando ele levantar essa fervura, você marca 12 minutos. Aqui eu vou estar marcando já no time do meu próprio cooktop de indução, inclusive vou deixar o ID dele do Mercado Livre aqui na tela e também na descrição. Ele tem a potência 9 e ainda tem o turbo, é perfeito. Ó, passaram-se os 12 minutos em fogo médio, a calda ela fica com essas borbulhas mais grossas, igual vocês estão vendo aí no vídeo, e não se preocupe que quando ela esfriar e for para a geladeira, ela fica mais consistente ainda. Aqui eu estou mostrando todo o processo, ó, eu esfriando a calda igual a gente esfria mingau para criança, né? E quando ela está em temperatura ambiente, ela fica assim, bem cremosa e brilhante. Você pode estar utilizando essa calda em bolos de chocolate, bolo de cenoura, em sorvete, ela é simplesmente perfeita. Aqui eu coloquei numa massinha de bolo de chocolate, aquela tradicional com água morna. Se você desejar a receita completa, eu posto aqui. No vídeo anterior eu te ensinei a preparar uma deliciosa massa para salgado frito. Agora nesse eu te ensino a fazer esse delicioso recheio. Comece então refogando, né, dando uma douradinha em 150 gramas de bacon. Eu cortei ele bem fininho para ele ficar maravilhoso assim. Depois eu adicionei meia unidade de cebola, não coloquei alho nesse caso porque eu já havia cozinhado o frango utilizando alho. Agora acrescente 400 gramas de frango já cozido e desfiado. Aqui você pode temperar com os temperinhos da sua preferência. Eu coloquei pimenta do reino, páprica defumada e um pouco de cheiro verde. Mas fiquem à vontade, viu, gente? Depois de refogar muito bem, você finaliza com 2 colheres de sopas de requeijão. Lembrando a vocês que recheio para coxinha não pode ser caldoso. Então, assim, tem que esperar secar, ele tem que ficar cremoso, mas não pode liberar caldo. Se liberar caldo, a sua coxinha, na hora de fritar, ela pode ser que rache, né? No caso, ela vai dar tipo aquela explodidinha. Então, assim, o recheio tem que ser firme. Pode ser cremoso igual esse aqui do vídeo, mas firme sem estar liberando o caldo, ok? Aqui eu tô mostrando recheando uma coxinha para vocês verem o tanto que é fácil. Basicamente, você faz uma canoa, recheia bem e dá o acabamento na palma da mão. Olha como fica bonito. Aqui para empanar, gente, eu passei numa misturinha de ovos com leite, depois eu joguei na farinha panko, mas pode ser a farinha de rosca sem problema nenhum. Se você quiser, você pode empanar 2 vezes para ela ficar super, super crocante. Esse é o resultado final, espero que vocês tenham gostado. Beijo! Vem comigo aprender a preparar um delicioso molho de linguiça toscana, que é perfeito para macarronadas, ou você pode usar como um recheio de escondidinho, ou até mesmo para o consumo do dia a dia, como por exemplo um cuscuz. Aqui você começa fritando bem a linguiça toscana sem aquela pele, até ela ficar soltinha e douradinha assim. Depois disso, você adiciona a cebola já picada e o alho, que pode ser amassado ou picadinho também. Aqui eu coloquei o tomate com a semente em tudo. Refoga isso muito bem até formar uma base de sabor. Você vai reparar que o tomate ele basicamente desmancha, fica bem suculento. Aqui eu temperei com páprica defumada, tempero pega marido e cheiro verde. Adicionei também um molho de tomate e deixei cozinhar até reduzir assim. Nesse ponto, você já pode colocar sua massa de macarrão, se você desejar uma macarronada, ou você pode usar essa base de molho de linguiça toscana para fazer um escondidinho, que foi o que eu utilizei aqui. Inclusive, a receita do escondidinho completa já está aqui no perfil. É isso, gente. Beijo! Hoje eu cozinhei feijão preto para a semana e vou mostrar para vocês como que eu faço. Ele é bem temperadinho e super gostoso. Eu começo deixando ele de molho em água quente. Aqui, gente, fica em torno de 3 horas, tá? Coloco umas folhinhas de louro e umas rodelinhas de limão. Eu vou temperar ele com um pouco de linguiça paio, mas pode ser linguiça calabresa, não tem problema. Eu gosto de retirar aquela pelinha que vem junto dela e corto em rodelas não muito finas para não ficar desmanchando. Aí depois de cortar a linguiça, que eu só vou estar utilizando linguiça hoje, eu dou uma leve fritada para pegar todo um refogadozinho. Eu gosto já de cozinhar ele levemente temperado. Coloquei meia cebola, 2 dentinhos de alho, mais folhinha de louro e aí, depois de refogado, eu adiciono o feijão que estava de molho, sem aquela água, tá? Eu troco a água, adiciono um pouquinho de cheiro verde já para dar um saborzinho e cubro ele com água quente novamente. Eu deixo ele na pressão por 20 minutinhos. Depois eu retiro, deixo apurar o caldo e vejo se está cozido do jeito que eu gosto. Se não tiver ainda cozido, você pode deixar mais 5 a 10 minutinhos na pressão. O resultado é delicioso, você pode congelar, porcionar, fica 10 de 10. Já salva a receita. Beijo!